Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Você tem dúvidas sobre o FGTS? Se você assistir esse vídeo até o final, eu vou conseguir esclarecer essas suas dúvidas. Uma outra coisa que também você pode fazer é verificar se você já é um dos inscritos no canal. Caso ainda não tenha sua inscrição no canal, eu lhe convido a fazer essa inscrição agora. Aproveita também, deixa seu like, ativa o sininho com todas as notificações, faz um comentário e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Essas pequenas ações nos ajudam muito a continuar crescendo e trazendo esse vídeo para te ajudar. Se você fez isso para nos ajudar, muito obrigado pela sua participação. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Você também pode nos seguir no Instagram, @explicandodireitoYT. Esse vídeo é um apanhado do que é o FGTS. É para explicar às pessoas tudo o que envolve o FGTS. O FGTS é um programa onde existe a obrigação do empregador de recolher 8% do valor do seu salário mensalmente numa conta de sua titularidade que está na Caixa Econômica Federal. Esse valor de 8%, caso você queira saber quanto é só você pegar o valor do seu salário atual e multiplicar por 8%, ou 0,08 na sua calculadora. Esse valor tem que ser pago mensalmente. Normalmente, os contratos de trabalho com carteira assinada possuem esses valores pagos, observados e respeitados ao longo do contrato de trabalho. Normalmente, quem está sem carteira assinada não deve ter nenhum depósito desse valor, independente do tempo que esteve trabalhando naquele contrato de trabalho sem carteira assinada. O FGTS, ele é normalmente depositado vinculado a essa relação de emprego com carteira assinada. Depositar FGTS sem a carteira assinada, principalmente hoje em dia com os métodos do e-social, por exemplo, não tem como ter essa situação. Mas também, quem trabalhou de carteira assinada ao longo do tempo tem que observar se o FGTS foi pago corretamente ao longo desse período. Pode ter existido momentos em que a empresa deixou de pagar, mesmo que você possui carteira assinada. E é bom você observar o seu FGTS se está tudo em ordem. Para quem quiser verificar se o FGTS foi pago corretamente ao longo do tempo, basta você ir na Caixa Econômica e solicitar um extrato analítico do seu FGTS. Esse documento vai te dar tudo o que aconteceu ao longo daquele contrato de trabalho. Você vai mencionar o contrato de trabalho que você quer verificar e vai ver do primeiro ao último depósito do FGTS nesse extrato. Pode existir também de você utilizar os aplicativos da Caixa Econômica para ter essa informação. Pode existir informações mais resumidas, mas se quiser o detalhado, tem que utilizar o extrato analítico do FGTS para ter essa informação. E caso você verifique através do extrato analítico do FGTS e tenha informação de que o seu FGTS não foi depositado corretamente, e ainda mais, o seu contrato de trabalho foi encerrado, você já não está mais naquela empresa. O que você pode fazer? A situação é procurar um advogado para que ele analise esse extrato analítico do FGTS, além dos outros direitos trabalhistas que podem existir, e entre com uma ação na justiça requerendo que o ex-empregador pague aqueles valores de FGTS que ele não cumpriu, que ele não pagou na época que deveria pagar. Essa situação da justiça tem que ser ainda mais necessário para quem trabalhou sem carteira assinada, porque esse certamente não teve um mês de FGTS recolhido corretamente. Uma coisa que a gente pode também acrescentar é que o FGTS ele não é um desconto igual ao INSS. O FGTS é um recolhimento do empregador, não tem que descontar nada no seu salário para fazer esse depósito corretamente na Caixa Econômica. Voltando à questão da ação, caso a ação seja colocada na justiça, seja porque você tinha carteira assinada e não teve o pagamento do FGTS corretamente, ou seja porque você não tinha carteira assinada e não teve o recolhimento de um FGTS sequer, você vai retornar 5 anos no tempo
a contar da entrada da ação, que é o período que você vai poder reclamar aquele FGTS que você não recebeu. Então, se só volta 5 anos, tome cuidado, principalmente quem trabalha sem carteira assinada, porque você, quando for requerer na justiça o seu prejuízo, você só vai ter 5 anos para reclamar. Se você trabalhou mais de 5 anos sem carteira assinada, o que ultrapassou esse período será perdido. Você não vai poder discutir, mesmo que não tenha recebido. E vem um outro ponto muito importante, super atual. O TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ele pacificou o entendimento de que o FGTS ele deve ser depositado na conta vinculada ao empregado. Ele não pode ser pago diretamente ao empregado. E por que isso é importante? Isso é importante tanto para empregado, advogados e empregadores principalmente. Por quê? Numa situação onde você tem uma discussão na justiça, pode existir o acordo e nesse acordo podem existir valores de FGTS que vão ser pagos ao funcionário pelo empregador na discussão judicial. Esse valor de FGTS, na minha experiência profissional, muitas das vezes era pago diretamente ao funcionário e não tinha o depósito pela Caixa Econômica na conta vinculada do FGTS daquele funcionário. Agora, é importante, com esse entendimento do TST, e para evitar que o empregador pague 2 vezes o FGTS, mesmo que na justiça, é interessante que esse pagamento seja feito na conta do FGTS do funcionário. O depósito seja feito lá para ficar registrado corretamente, conforme o entendimento do TST. Amanhã ou depois, aquele empregador cobrado por esse FGTS que não depositou na conta, ele vai ter que pagar de novo se ele pagou diretamente ao funcionário. Uma outra situação do FGTS que pode ocorrer no contrato de trabalho é que quando você tem uma demissão sem justa causa, somente na modalidade sem justa causa, você tem direito ao pagamento de uma multa de 40% sobre o valor do FGTS depositado ao longo daquele contrato de trabalho. É um valor histórico, não é um valor que você vai considerar o saldo que você tem caso você tenha feito uso do FGTS de alguma forma. É o valor que deveria ter ou deve ter depositado ao longo de todo o contrato de trabalho. Esse valor é o valor chamado para fins rescisórios. Esse valor está no extrato analítico lá, valor para fins rescisórios. É esse valor que você vai pegar e calcular 40% sobre ele, se quiser saber essa multa. É só multiplicar por 40% ou 0,4 na calculadora que você vai encontrar o valor da multa de 40% sobre o FGTS em caso de demissão sem justa causa. O que eu expliquei agora há pouco sobre a necessidade do depósito do valor do FGTS na conta do funcionário, mesmo em acordo trabalhista, também vale para a multa de 40% do FGTS. E se você pensa em pedir demissão, preste atenção antes de tomar a decisão do pedido de demissão, porque essa multa de 40% do FGTS, ela é uma multa que realmente dá um valor a mais à rescisão. É isso que é o tempo de casa. Pessoas que trabalharam de carteira assinada ou até mesmo sem carteira assinada e depois quer reclamar na justiça os prejuízos, esse valor da multa de 40%, se pedir demissão, você perde ele. E esse é o valor que você ia ter pelo seu tempo de casa. E dependendo da situação, do tempo que esse contrato de trabalho durou, como por exemplo, na questão da carteira assinada ou sem carteira assinada, você pode ter um belo valor, um belo acréscimo a receber a título de FGTS. Por quê? Mesmo sendo de 5 anos que retorna a ação, você vai utilizar o valor histórico da questão. Então, se no seu valor para fins rescisórios tiver um FGTS lá ao longo de 15 anos de um contrato de trabalho, a sua multa de 40% com o seu pedido de demissão que você vai perder é em cima daqueles 15 anos de depósito de FGTS e correções. Então é um valor bem interessante, dependendo do tempo que você trabalhou na empresa, dependendo da quantidade de salário que você recebia, pode ser um valor bastante relevante
para o momento da rescisão. E por fim, falar da questão do saque aniversário e do saque rescisão. O saque aniversário é uma opção que você pode fazer junto ao sistema da Caixa Econômica, aonde você, no mês do seu aniversário, você vai receber um valor do FGTS, que pode variar de um momento para o outro, dependendo de certas situações. Esse valor de saque aniversário você vai receber todo ano, só que tem um problema. Quando você for demitido sem justa causa, por exemplo, na empresa, você não vai poder sacar o que está depositado no seu FGTS, que é o chamado saque rescisão. Esse saque rescisão, se você não opta pelo saque aniversário, você pode fazer normalmente quando for demitido sem justa causa num contrato de trabalho. Agora, se você quiser mudar de saque aniversário para saque rescisão e vice-versa, você vai ter que esperar 25 meses até acontecer essa troca. E tudo o que acontecer nesse período de 25 meses ainda fica na situação da escolha anterior. Ou seja, se você tinha saque aniversário, vai passar 25 meses ainda como saque aniversário, mesmo querendo que trocasse já para saque rescisão. E o contrário também acontece. Esperar 25 meses de saque rescisão para um dia tornar saque aniversário. Existem momentos como o governo, por exemplo, pode liberar o saque rescisão mesmo com a opção do saque aniversário. Mas isso são situações pontuais. A regra é essa que eu te expliquei agora há pouco. O governo liberar um valor de FGTS para a população, mesmo que aquela opção não lhe dava direito ainda, é uma opção do governo, é uma norma que o governo resolveu fazer para possibilitar o saque de FGTS a essas pessoas. O FGTS ele também pode ser utilizado para outras situações sem ser a demissão, como doença, como valor de entrada para financiamento de imóveis e para situações que podem acontecer, como desastres e outras coisas. Existe uma legislação específica que trata de cada caso, cada possibilidade de você manejar o seu FGTS a seu favor. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado pela sua participação. Verifica de verdade se você se lembrou de se inscrever no canal. Já que você assistiu esse vídeo até esse ponto, esse vídeo te ajudou com certeza. Nada mais justo do que você se inscrever no canal. Não esquece do like, do sininho com todas as notificações, de deixar um comentário e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que puder. Vamos fazer vídeos novos toda segunda e quinta-feira, às 19 horas. Toda quarta-feira, 19 horas, o nosso conteúdo resumido, um vídeo direto ao ponto no canal. E segunda-feira, meio-dia, os shorts do canal, um vídeo de no máximo 1 minuto de duração, explicando um direito seu. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo.